Espírito Santo, Trindade de amor. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, você, tua casa, toda a tua família esteja debaixo da bênção do Senhor Jesus, que possamos juntos mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Esse é um momento muito precioso, muito maravilhoso. Eu amo muito estar junto com você, aprendendo mais um pouquinho da palavra preciosa e maravilhosa, palavra de Deus. Mas antes, sempre nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que fale conosco, que seja feita aqui sempre, não somente hoje, mas sempre, toda a vontade, todo o querer do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Senhor Deus, nós te amamos, nós te adoramos, Pai, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Nós queremos declarar, Senhor, neste momento, que tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, que neste momento precioso, Senhor, possamos entender a tua palavra, Pai. Espírito Santo, nos capacite, Senhor, neste momento a ouvir a tua voz, a entender o teu propósito, a entender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque nós somos alunos, nós somos discípulos, sem ti nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Queremos aprender, Senhor, cada vez mais, reconhecer o teu senhorio, reconhecer que tu és o nosso Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Fala conosco, Pai, e desde já, Senhor, nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nossa aula estamos falando sobre a incompreensibilidade de Deus. Nem tudo vamos compreender, mas a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas. Olha o que diz aí, Hebreus, capítulo 11, tá aí, tá ao contrário, é Hebreus capítulo 11, no versículo 1, vai nos dizer assim, aqui tá 1:11, mas é 11:1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos aí, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas vezes você não compreende porque você não está vendo nada, não está vendo, Senhor, mas eu não estou vendo nada. Mas a minha fé mesmo que eu não esteja compreendendo, me diz que eu estou esperando algo tremendo da parte de Deus que vai acontecer, ainda que você não esteja entendendo. E como é que eu faço para ter essa fé? Romanos capítulo 10, no versículo 17. Romanos capítulo 10, não está na apostila, mas eu estou entregando para você o que o Senhor está falando no meu coração agora, para te entregar. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos fala o quê? Vamos ler também, Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Gente, bem-aventurado é a pessoa que para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de mais de fé. Nós precisamos muito ser renovados na nossa fé. O justo vai viver pela fé, não por vistas. Não começa aqui, ó, gente, no olho. É aqui, ó, ouvindo a palavra. Então nós temos que ter tempo para ouvir. E ouvir a palavra. Para que seja renovada a nossa fé a cada dia. É o firme fundamento.
das coisas que se esperam, mas daquilo que você não pode ver. Você está ouvindo e isso está alimentando a sua fé. E é ouvir do que? É ouvir a palavra de Deus. Qual é a notícia que a gente precisa? A palavra de Deus. Ainda que eu não compreenda, eu creio nesse Deus poderoso. Eu creio nesse Deus que está se movendo. Deus é incompreensível pelo que Ele é. Olha que Jó 36, 26 nos diz. Jó, capítulo 36, assim: eis que Deus é grande. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Eu não posso compreender tudo desse Deus, é muito grande. Por isso que a gente adora Ele, a gente ama, né? Entregamos nossa vida. Como vamos servir um Deus que a gente compreende? Nosso Deus está muito acima, os pensamentos dele são maiores, são mais altos, são melhores. Então não dá para a gente compreender tudo. Porque Ele é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Deus é incompreensível pelo que Ele faz. Jó 37, no versículo 5, nos diz assim: com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. O agir desse Deus, os feitos dele, as maravilhas que Ele faz, nem sempre vou conseguir explicar, nem sempre eu vou conseguir falar, nem sempre eu vou entender, né? Como somar as somas de Deus sempre dá um resultado maravilhoso, e quando a gente soma não dá, quando a gente faz não dá, quando a gente luta para alcançar a gente não consegue, mas vem esse Deus grande, vem esse Deus poderoso, vem esse Deus maravilhoso, e os feitos do Senhor nos surpreende. E quando alguém te pergunta como, você vai dizer: não sei, mas eu creio porque Ele faz. O meu Deus é e o meu Deus faz. O meu Deus faz coisas poderosas, grandiosas e tremendas. Isaías 41, versículo 4. Isaías 41, versículo 4. Vamos ler? Diz assim: quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Aleluias. Ele fez, Ele faz, Ele é no passado, viu gente? Ele é agora e Ele é no futuro. Deus é dono do tempo, não é um erro de português não. Eu não vou dizer que Deus era, Deus é. Ele é dono do passado, esse passado que às vezes te entristece, te magoa e aponta para você dizendo que você não tem futuro por causa de um passado. Então Deus é agora e Deus é amanhã. Deus é, Ele é dono do tempo, esse tempo que me incomoda, os anos que passam, que parece que a gente não tem mais tempo para nada. Ele é dono desse tempo. Ele é o Senhor desse tempo e Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele faz aquilo que o meu tempo, o meu relógio não me deixa fazer. O Senhor faz porque Ele faz todas as coisas. Ele é poderoso. Efésios 3, 19. Efésios capítulo 3, versículo 19, nos diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu só vou ser cheia de toda a plenitude de Deus se eu conhecer o amor de Deus. E a Bíblia vem dizer para mim que não dá para conhecer, que excede a todo entendimento. Então como assim? O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te faz sentir, te faz viver esse amor, para que toda a plenitude de Deus venha sobre as nossas vidas. Nós precisamos, ainda que eu não compreenda, ainda que a minha mente, tem um tempo, nós não somos Deus, porque um Deus que é no passado, é agora e é amanhã, esse Deus tremendo que fala de tudo como se estivesse acontecendo agora, como compreender esse Deus? Mas aqui a Bíblia está dizendo, excede todo entendimento, mas quando eu tenho esse amor, eu tenho toda a plenitude de Deus sobre a minha vida, o Espírito de Deus me capacita a ter fé, a viver, a entender, mesmo que eu não compreenda tudo, mas pelo Espírito, eu vou entender uma coisa, a paz que excede a todo entendimento, ela vem sobre a minha vida. Filipenses 4,
Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Me guarda. Essa paz, esse amor que não dá para entender, é além, é muito maior que tudo, mas a gente tem, porque o Espírito de Deus, ele tem tido e tem sempre compaixão daqueles que o buscam. Então, é só confiar nele, mesmo que eu não compreenda, que eu não entenda. Deus é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis. Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então esse é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que nos enche cada dia mais de amor e de alegria em servir, mesmo que eu não compreenda tudo. É profundo esse Deus. Esse Deus é profundo. Não estou estudando Deus porque ninguém consegue isso. É o Espírito Santo que está se revelando a nós. É o Espírito Santo que decidiu passar um pouco para nós. É a misericórdia do Senhor. É a bondade do Senhor com as nossas vidas. É insondável esse Deus. É profundo esse Deus. É grandioso esse Deus. A Ele toda a glória, toda a honra. Olha o que Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, vem nos dizer. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Sondável, grandioso. Ninguém pode aconselhar esse Deus. O Senhor se revela a quem Ele quer. Ele fala até onde Ele quer falar. Mas simplesmente Ele diz para nós: tem de bom ânimo, tenha fé. Confie, porque o justo viverá da sua fé. Pela fé que a gente serve esse Deus tão lindo, tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhoso e tão digno de toda a glória e de toda a honra. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40 diz assim, no 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, insondável o seu entendimento? Como assim? Ele não se cansa, ele não se fadiga. Olha, por mais que a gente diga: Deus, eu estou cansado, Senhor, eu não estou aguentando mais. Esse Deus, ele não se cansa. Não dá para compreender, não dá para entender tudo, mas é maravilhoso servir esse Deus. É maravilhoso ter Jesus como Senhor das nossas vidas. É maravilhoso que o amor desse Deus, esse amor que excede a todo entendimento, tem alcançado a minha vida e tem alcançado a tua vida. Esse Deus, ele é único. Ele é maravilhoso e Ele te ama, e te ama muito, e te ama profundamente, e tem coisas grandes e firmes para revelar a nós, que ainda tu não sabes. Clame a mim. Olha, a oração nos traz sentido daquilo que não tem sentido para nós. Para começar, muita coisa fica sem sentido na hora da prova, das batalhas, ou até dos milagres. Você fica sem entender. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que tu não sabes. É assim, nós não sabemos tudo, não compreendemos tudo, mas uma coisa fique muito claro para nós: Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é único e Ele é maravilhosíssimo. Em tudo que faz, Deus é perfeitamente perfeito. Deus é incompreensível, porque é incomparável. Você não pode comparar Deus com nada, com ninguém,
De jeito nenhum, de forma nenhuma. Ele é incomparável. Ele é Deus absoluto. Ele é único. Ele é Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Esse Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Atos 17, 24 e 25. Vamos ler Atos, no capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. É Ele que dá. Ele não precisa de nada. Né? Por isso a gente não compreende. Por que Deus me usa? Por que Deus usa você? Ele não precisa. Mas o amor dele é incomparável. E esse Deus é incomparável. E a gente serve ao Senhor e cada dia mais amamos esse Deus, porque sabemos que Ele não precisa. Que tudo vem das mãos dele. Que tudo que temos, tudo que somos vem das mãos do Senhor. Mas Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. A Ele seja toda a glória, toda a honra. Não dá para compreender, mas Ele é incomparável. E Ele é absoluto. Ele é único. Isaías 40, 15. Isaías, no capítulo 40, no versículo 15. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que Ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Gente, como entender, como compreender, como explicar o que é incomparável, inexplicável, é inesgotável o seu poder, a sua grandeza. Não dá para falar, para explicar, para entender tudo. Esse é o Deus que te ama, que me ama e que nos escolheu e que não abre mão da obra que Ele tem na minha vida e na tua vida também. A Ele, somente a Ele, seja toda a glória, honra e louvor. Porque esse é o Deus que me amou primeiro, te amou primeiro e tem uma grande obra na minha e na tua vida. O invisível não pode ser tratado como se fosse uma criatura com aparência e com forma. Ele é um ser espiritual, sendo infinito em sua espiritualidade. E isso distingue absolutamente das outras criaturas. Nenhum dos deuses criados pelos pagãos podem ser comparados a Deus, porque Ele é ímpar. Olha que maravilha! Olha que maravilha, gente! Esse Deus é poderoso. Esse Deus é lindo. Não existe cópia de Deus ou alguém que se assemelhe a Ele. Após fazer uma apologia de si mesmo, Deus fez os homens olharem ao seu redor. As suas grandes obras, as obras da natureza, para que vissem quem estava por trás de toda aquela grandeza. Somente alguém maior do que a própria natureza. Isaías 40, versículo 26. Ele é um Deus singular. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. É um lindo esse Deus. Esse Deus é um lindo, é um maravilhoso, é lindo. Nós temos que amar esse Deus com toda a força do nosso coração. Por isso Jesus disse que é o primeiro mandamento, amar a Deus. Mas tem que pôr força para amar esse Deus. Tem que amar com toda a nossa força. Tem que amar com todo o nosso ser.
tem que amar ao Senhor acima de tudo. Não pode deixar nada, ninguém entrar no teu relacionamento com o Senhor. Nada, nenhuma luta, nenhuma batalha, nada nos separa. Nada pode separar desse amor, desse Deus tão grande, desse Deus tão poderoso. Olha, vou começar a aprender uma coisa. Ah, mas você tem Deus e olha a sua vida como é que tá. Olha só, mas quem disse que o meu tesouro é essa vida? Quem disse que eu tô de olho só nessa vida? Quem disse que o chamado do meu Deus é para uma vida aqui? Aqui nós estamos de passagem. E olha, gente, todas as promessas que Ele te prometeu para essa vida, para essa terra, vai se cumprir. Você não está compreendendo nada, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está passando, mas pode ter certeza absoluta, Ele vai fazer. Estava agora há pouco comentando com as pastoras que minha sogra, ela teve uma doença que paralisou todo o corpo dela, as mãos, ela não andava mais, e foi muito rápido, foi uma doença que a levou muito rápido. E assim, dias antes dela morrer, uma pessoa que ela amava profundamente, muito, família, chegou perto dela e disse: valeu a pena você dar a sua vida para esse Deus aí que você diz que ama tanto? Olha a tua situação, eu que não quero servir esse Deus e terminar assim como você. E eu vi a lágrima da minha sogra cair assim. Gente, eu confesso que ela me deu uma raiva da pessoa que, graças a Deus, com o tempo a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai se libertando e entende que foi o próprio diabo que falou com ela naquele momento. Mas valeu a pena você servir esse Deus? Mas que Deus é esse aí? Minha sogra não falava mais, não movia mais as mãos, a gente tinha que dar comida para ela na boca, dar banho nela. Uma grande serva de Deus. Eu só vi ela balançar a cabeça assim, ó, que era a única coisa que ela conseguia fazer. E ela disse: valeu. E eu li os lábios dela e ela disse: eu viveria tudo de novo para Ele. Tudo de novo. E no último dia de vida da minha sogra, ela viu um anjo dentro do quarto, no hospital onde ela estava internada. E ela viu um anjo, eu também vi, logo cedo esse anjo. Ela foi recolhida no mesmo dia à noite, foi no domingo depois de um culto. Ela falou e eu já tinha aprendido a ler os lábios dela. Ela falava bem devagar e ela disse: Ele veio me buscar. Hoje é o meu dia de se encontrar com o Pai. E como era muito cedo, aquele dia teve culto, eu fui para a igreja, fiz o culto, nem lembrava mais. Quando saí do culto, correndo para o hospital, que eu lembrei que o Senhor inclusive falou no culto a respeito, que ia recolher ela. Cheguei, fiquei 1 hora lá com ela bem cansadinha, mas conversando normalmente. De repente, aquele anjo que estava parado o dia todo, eu vi ele se virar para a cama, e ali foi o último suspiro da minha sogra. E eu entendi, quando ela respondeu para aquela pessoa, que valeu a pena. Eu entendi que todas as pessoas que vinham falar com ela falava, mesmo que não sem nenhuma voz, ela falava de Jesus para as pessoas. E eu entendi muita coisa que na época, no decorrer da situação, eu não compreendia. Como Deus, como Senhor, mas tua serva. Sabe qual é o que ela fazia na igreja? Que não adiantava. Ela lavava os banheiros e hoje são 20 anos à frente de uma igreja onde eu nunca vi ninguém brigar para lavar banheiro. Mas a minha sogra, ela ficava brava. Se ela chegasse, alguém já tivesse lavado o banheiro, lavado as cadeiras, não, ninguém fazia como ela. O altar, ninguém limpava, não adiantava, ela ficava brava, isso era parte dela. E ela fazia com muito amor. Até hoje eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém na igreja, eu já vi brigar por muitas coisas. Eu já vi muita coisa feia acontecer. Mas até hoje eu nunca vi ninguém brigar para lavar o banheiro. Nunca vi guerra para lavar as cadeiras. Nunca vi. Mas nela eu vi isso. Eu aprendi muita coisa com a minha sogra, muita coisa. E uma delas é que vale a pena.
vale a pena. Ela foi recebida em honra e veio o anjo buscar aquilo que a gente não compreende das coisas de Deus. Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos. Esse Deus é muito maior do que qualquer problema, qualquer situação. E eu tenho certeza, já se passaram 20 anos e a vida passa muito rápido. E ela está nos braços do Pai. E lamento muito que quem perguntou para ela se valeu a pena ainda está perdido, sem ter o seu encontro real e poderoso com aquele que vive eternamente. E quando ele decide, ele é perfeito nas suas decisões. Decida viver para Jesus, decida andar com ele, decide e se posicione, e que nada nos separe, nada. Nada. Foi uma aula para mim muito na prática. Nós estamos aqui falando, gente, estudando, aprendendo com a palavra de Deus, mas isso aqui tem que ser vivo para nós. Isso aqui tem que ser real na nossa vida. Isso tem que ser uma realidade. Eu não posso só ler a palavra e não viver a palavra. Isso aqui tem que ser real. Todas as vezes que eu passei por dias difíceis, eu lembrava dela, lembrava de muitas pessoas que foram aulas na prática que a gente viveu. Nós temos que dar exemplo para essa geração que está chegando aí. Nós temos que dar exemplo para esse povo que qualquer coisa quer largar, quer deixar, quer abandonar. Nós precisamos levantar uma bandeira e dizer que realmente esse Deus, eu posso não compreender tudo que ele faz, mas eu acredito que ele é perfeitamente perfeito. O Senhor está chamando um povo para ser um povo que pratica, que não somente fala, mas que vive a palavra de Deus. O que é mais difícil. Nós podemos, gente, ler e aprender muita coisa, mas se a gente não praticar, não vai valer muito para nós. Vai valer para todos que praticam. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos agir. Nós precisamos pôr em ação mesmo a nossa fé. É isso que Deus quer da gente. Deus é incompreensível porque ele é inacessível. Paulo, o apóstolo, diz que Deus habita numa esfera da qual os homens não podem se aproximar. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 6. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Ele se achega a nós. Nós não poderíamos jamais. Ele se fez acessível a nós, através do seu Filho, Jesus Cristo. Nenhum homem pôde aproximar-se de Deus, mesmo no estado de glória que vier a ter, quando da consumação final de nossa salvação. O ser todo glorioso não pode ser confrontado, nem visto pela criatura. Qualquer coisa que o homem vier a saber dele será sempre de maneira mediada, isto é, por meio do Deus encarnado, Jesus Cristo. O contato com a luz será através da lâmpada. Ninguém poderá ver a luz sem a lâmpada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. É o Cordeiro, é somente através de Jesus Cristo que nós teremos esse acesso. O véu foi rasgado para a glória de Deus, e eu e você temos acesso e podemos nos achegar a esse Deus que não se dá para compreender tudo, mas nós temos que crer que Ele sempre vai fazer o melhor por mim
por você e por todos que se achegam a Cristo Jesus. João confirmou a inacessibilidade de Deus, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou, João 1,18. Somente o Filho de Deus teve condições, por causa da sua própria natureza divina, de ver o Pai. Por essa razão, João afirma: não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. João 6,46. João 6,46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Portanto, criatura alguma pode penetrar os segredos da divindade inacessível, a quem todos devem honra e glória. Gente, é muito maravilhoso isso. É muito tremendo saber que através de Jesus Cristo a gente tem acesso a segredos, né? Porque a palavra de Deus, Salmos 25, diz que ele revela os seus segredos aos que são íntimos, aos que o buscam, aos que clamam pela presença deles, ao que vive, né, na presença do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, e olha, o véu foi rasgado de alto a baixo, estava fechado, o céu se abriu para mim, para você, para nossa casa, para nossa família. Então creia, ainda que você não esteja entendendo tudo, ainda que como compreender, gente, com a nossa mente humana, a nossa mente que tem tempo, que é finita. Como eu vou compreender um Deus infinito, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Nós não somos assim. Nós não pensamos da mesma forma. Quanta coisa mudou na nossa mente, quantas coisas mudaram, quem éramos antes e quem somos hoje, e tanta coisa ainda vai mudar. Deus vai melhorar muito a cada um de nós se o buscarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o prazer de Deus que a minha vida, a tua vida esteja firmada em Cristo Jesus, esteja firmado no propósito de viver essa verdade poderosa e maravilhosa, que é a verdade de estar com Jesus, de estar firmado nele, de se posicionar cada dia mais confie, cada dia mais se posicione, muito mais tem Deus a se revelar a nós. Deus é incompreensível por estar além dos limites espaciais e temporais. Isaías 40, 12. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem mediu na concha das suas mãos as águas? Tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Ai, que Deus tremendo. Quem pode compreender esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão maravilhosíssimo? A Ele seja toda a glória. Ele é tão grande que todo o universo, que é considerado como infinito pelos estudiosos, cabe na palma das suas mãos. E tudo é tão pequeno se comparado com o Criador. A distância entre o Criador e a criatura fica mais patente quando Deus, através do profeta Isaías, se compara até mesmo às nações mais poderosas, que são consideradas como absolutamente nada na sua presença. Observe a linguagem do profeta em Isaías 40, versículos 15 e 17. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. E eis que ele levanta as ilhas
como a uma coisa pequeníssima. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todas as nações são como nada perante ele. Está falando das nações. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Esse é o Deus que te escolheu, que te ama e que tem obra grandiosa, poderosa na minha vida, na tua vida. Então, pensando na sua vida, pensando na minha vida, pensando na situação que a gente está passando, se ele está dizendo que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, as nações, o que será os teus problemas e os meus diante desse Deus tão grande? A gente se desespera e a gente não consegue compreender, porque somos humanos, temos tempo e o tempo corre para nós, mas ele é dono do tempo, é dono das nações, é dono da tua vida, é dono da tua casa, e ele que nos criou, nos trouxe e no tempo dele nos levará. Então, aquilo que para nós gera desespero, ele está dizendo: tem de bom ânimo, descansa no Senhor, espera nele, porque quem espera no Senhor vai viver coisas muito grandiosas. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Você tem noção do que o salmista Davi está dizendo no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está dizendo que Deus do seu trono se inclinou. Davi orou, esperou, e ele está dizendo que o Senhor Deus se inclinou do seu trono, olhou para a terra e ouviu o clamor do salmista Davi. É lindo demais, é maravilhoso demais. Esse Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, e nada vai impedir o agir do Senhor. Deus é incompreensível por ser o único Deus. Deus é absolutamente singular. Nada se compara a ele, como já vimos anteriormente. A sua singularidade o distingue de tudo o que existe. As palavras, sentimentos, imaginações humanas não pode descrevê-lo nem defini-lo. Êxodo 20, versículos 2 e 3 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus inicia os seus mandamentos cortando toda a possibilidade de haver alguém que faça competição com ele. Não existe, não tem como. Não tem como. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo: não tem essa possibilidade. Eu não divido a minha glória com ninguém. Ele é Senhor, ele é o único Deus, único Senhor, único. Louvado seja o teu nome. Deus é único e não admite qualquer outro ser que venha a tomar a glória que lhe é devida. Por essa razão, ninguém consegue entender os propósitos e o ser interior de Deus. A sua singularidade nega a possibilidade mesmo de ser conhecido, se não se revelasse. Verdade. Se o Senhor não se revelasse a nós, o que seria de nós? Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é único, ele é o único, ele é o único. Deuteronômio capítulo 3, versículo 35, para a gente já estar encerrando essa aula, nos diz assim:
Deuteronômio capítulo 4, versículo 35 e depois o 39. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Versículo 39. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Esse é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que não dá para compreender totalmente tudo. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é Senhor. Mas Ele prometeu, e as suas promessas se cumprirão na minha vida e na tua vida. Né? Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Esse é o teu Deus, é o meu Deus, e a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. Fique com Deus e até a próxima aula, gente. A paz a todos. Tchau, tchau.